você. Agora eu tô aqui você já deve conhecer, o Dr. Souto, a gente tá aqui em Porto Alegre, eu vim para cá para fazer questão de gravar com ele esse primeiro podcast em vídeo, porque nem sempre vai ser em vídeo, né? Às vezes faz por áudio. Inclusive esse podcast, quando for em vídeo, você vai encontrar em vídeo, vai encontrar em áudio também, se quiser escutar no teu iPhone, no teu Android, e também vai encontrar uma transcrição, né, de tudo que foi falado, escrito, se você preferir ler, enfim, para que todo mundo possa absorver a informação de acordo com as suas próprias preferências, né? Então, Dr. Souto, né, o pessoal que não conhece ainda, o Dr. Souto tem um blog também, que é o... Dieta Low Carb e Paleolítica. Dieta Low Carb e Paleolítica, está isso no Google, lá, Souto, Dieta Paleo, por exemplo, você encontra, é uma referência nacional nessa área também. O Dr. Souto, para quem não conhece, também é urologista, ele pratica isso, né, no dia a dia, e eu acho, na minha opinião, a maior referência aí também de conhecedor da área de nutrição, pesquisador, também é fascinante o que ele sabe, a maneira como ele explica esse tipo de coisa, então não teria nenhuma opção melhor para mim selecionar para participar desse podcast do que o Dr. Souto. E eu estou muito feliz também que ele concordou aí nessa nossa ideia de fazer esse podcast semanal aqui da Tribo Forte, porque eu acho que o objetivo nosso é realmente eliminar aquela distância que existe entre o que sai no mundo de novidades científicas a respeito de emagrecimento e nutrição, eliminar aquela distância entre o que sai e o que as pessoas sabem. Então o objetivo é que esse pessoal que a gente chama do projeto Tribo Forte, né, que essa tribo se torne cada vez maior, se torne uma cidade, um país, uma nação, e o nosso objetivo é mudar tudo isso, que todo mundo que queira ter interesse em nutrição e emagrecimento encontre a informação correta. Que não exista distância entre o que sai agora no mundo e o que é disponível aqui. Então a nossa informação, nossa responsabilidade é trazer, né, todo o conhecimento que sai quentinho e passar aqui de uma forma tranquila, nesse bate-papo legal que a gente tem aqui. E a gente vai fazer todo o esforço para que isso aconteça semanalmente. Por isso, então, toda semana, claro, a gente não vai falar só disso, responder pergunta pessoal, falar algum assunto da semana, mas se saiu um estudo essa semana, a gente vai tratar desse assunto. O Dr. Souto vai passar os inputs dele, a ideia dele, a gente vai discutir aqui, às vezes a gente vai ter convidados, né? Às vezes a gente vai ter, por exemplo, nutricionista, alguma pessoa também específica de alguma área, talvez pessoas de fora do país, né? Nunca se sabe, como já aconteceu. E nesse caso, legendado, né? Nesse caso, legendado, tudo para que a informação possa ser consumida, né? Então, a periodicidade do podcast é o seguinte, a intenção e o nosso plano, nosso objetivo é postar toda terça-feira, às 7 da manhã, você vai ter um podcast aqui disponível para você se atualizar e também pegar as maiores dicas para emagrecimento, vida saudável e também saber o que a ciência está dizendo. Então, se sair aquelas balelas que sempre saem nas revistas por aí, infelizmente, o mundo está cheio dessas coisas, a gente vai dar nossa opinião, né? E nosso papel aqui, lembrando, né, Dr. Souto, não é prescrever nada, não é dizer o que você tem que fazer, o que não é informar, né? Informar. Nosso papel é educar. Daí, o nosso papel é passar a melhor informação que existe sobre o assunto para que você possa ver e fazer a decisão que você quer com base naquilo, né? Correto, com base na melhor evidência disponível. Melhor evidência. Então a gente vai falar sempre através de fatos, através de... Se alguma coisa for especulativa, a gente vai mencionar que é especulativa. Se alguma coisa for merecer mais atenção, a gente vai sugerir que dê mais atenção. Mas a decisão de fazer, de seguir, não seguir, é sempre sua. Tá? O nosso papel é de realmente informar tudo isso para você. Agora, o assunto de hoje, desse primeiro podcast, a gente pensou, é uma boa ideia a gente falar de uma maneira geral, para o pessoal situar o que engorda e o que emagrece, assim de forma geral. Porque ao longo dos podcasts a gente vai se aprofundar em várias coisas, a gente vai mencionar estudo de várias coisas, mas se você não entender, né, a base de tudo, você vai acabar ficando perdido. Então, para quem já é avançado, acho que vai tirar proveito dessa conversa, e para quem é iniciante, principalmente entender de uma maneira geral o que engorda, o que emagrece, que vai muito além de comer demais no almoço para engordar, né, doutor Souto? Exatamente. Agora eu vou dar uma olhadinha na minha agenda aqui, que a gente grava tudo ao vivo. Uma coisa interessante, antes de partir direto aqui pro assunto de hoje, que é o que engorda, o que emagrece, uma forma fácil para você entender, a gente vai responder duas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente. Então a gente quer fazer esse bate-papo com a comunidade também, que é bastante legal. Então a primeira pergunta, doutor, a gente pode responder, é do Alexandre Júnior. Ele postou o seguinte: você sabe em quanto tempo leva, depois de comer uma bomba glicêmica, ela começar a ser convertida em gordura? Essa foi a pergunta dele. A gente pode discutir agora uma resposta. Bom, só para que vocês saibam, eu não tinha visto as perguntas antes, eu não respondi. Surpresinha, colocar aí no ponto. Exatamente. Tá?
Eu acho que uma bomba glicêmica... O que é uma bomba glicêmica? Vamos falar um exemplo, assim, um risoto seguido de um sorvete, um petit gâteau, uma coisa assim. A pessoa botou o pé na jaca, saiu de noite e comeu bastante carboidrato. Não existe possibilidade da pessoa engordar muito porque ela fez isso um dia. Ok? A quantidade de gordura que nós produzimos e acumulamos por dia, ela é pequena. Isso vai se notar como um aumento de peso, a pessoa vai efetivamente engordar no decorrer de semanas, meses e anos. Eu costumo dizer que a pessoa é o que ela faz na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo. Tá? Então, quando a pessoa come uma bomba glicêmica, vamos dizer, e no dia seguinte se pesa e está 1 quilo mais pesado, pessoal, a pessoa não engordou 1 quilo. Okay? Ninguém engorda 1 quilo por dia, isso é impossível, tá? Porque nós teríamos que ter mais de 7.000 calorias de acúmulo na forma de gordura, e isso considerando que o corpo fosse 100% eficaz na conversão da totalidade dessas calorias em gordura. Então isso não é possível. Tá? Quando a pessoa está 1 quilo mais pesada no outro dia, isso inclui água, isso inclui glicogênio, que é a forma como o corpo armazena a glicose. Tá? Então a pergunta é, quanto tempo leva para o corpo converter essa glicose em gordura? Leva tempo, leva dias, semanas. Eu acho que muita gente acaba de comer um buffet de sorvete, já consigo ver o quilo de gordura, não é bem assim. As pessoas engordam, digamos, 50 gramas num dia. Tá? Em 10 dias será meio quilo, tá? Em 100 dias será 5 quilos. E quando a pessoa vê, ela não cabe mais na sua roupa. Então é a continuação dos hábitos que é mais importante. Então, nesse caso, Alexandre, é melhor não se preocupar, né, em quanto tempo demora para o teu sorvete na forma de gordura, mas se preocupar em quão seguido você come todo o sorvete. Exatamente. Né? A segunda pergunta, então, para te matar essas duas perguntas, é da Isabela Silveira. Ela fala: eu gostaria de saber mais sobre a questão do arroz. É permitido ou não? Então, a nossa estratégia, ela dá preferência para alimentos que elevem pouco a nossa glicose, elevem pouco a nossa insulina. Tá? E o arroz, o que é o arroz? O arroz é fundamentalmente pura glicose. Okay? Que é o carboidrato, né? Pro pessoal que é o carboidrato. Tá? Então, qual é a diferença entre o amido do arroz e o açúcar do açucareiro? Tá? O açúcar do açucareiro é doce, porque ele contém frutose e glicose. O sabor doce, né, o pessoal também não sabe, vem da frutose, e não da glicose. A glicose ela tem um gosto doce muito suave. Tá? E quando ela está na forma de amido, que é uma molécula de glicose emendada na outra, tá? Ela não tem gosto doce nenhum. Então se eu botar na minha boca arroz, ou se eu botar na minha boca batata, mandioca, amido de milho, que é a maisena, aquilo não tem gosto doce. Mas aí termina a diferença, porque a similaridade é muito grande. Então o arroz, ele do ponto de vista nutricional, ele acrescenta muito pouco nutriente, né, Rodrigo? Sim. O arroz, assim, não é uma boa fonte de proteína, o arroz não é uma boa fonte de boas gorduras, o arroz não é uma boa fonte de minerais e vitaminas, ele é uma boa fonte exclusivamente de glicose, de carboidrato. Então o arroz não entra na nossa preferência aí na dieta. E claro, depende do objetivo da pessoa, principalmente se ela quer emagrecer. Principalmente, talvez não seja uma boa ideia. A Mami estava falando também antes, se você já está no teu peso ideal, você gosta de... O arroz, eu pelo menos nunca vi, se você já viu, você fala, nunca vi estudo que diga que ele causa dano à saúde. Exato. E que eu considero o carboidrato seguro, digamos. Perfeito. Né? Assim como a batata. Então, isso é muito importante. Eu parti do pressuposto da pergunta da leitora de que falou. O objetivo era emagrecer. Ok? O arroz ele não é especialmente deletério para a saúde, por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele não nos acrescenta muita coisa, mas ele não tem componentes tóxicos, ele não contém o açúcar, que é essa mistura da frutose com a glicose que a gente evita, né, pessoal? O acréscimo de açúcar na dieta. Tá? Então, para aquelas pessoas que estão numa fase de manutenção de peso, se a pessoa quiser usar um pouquinho de arroz para recolher o molinho do seu estrogonofe, sem problemas. Ou seguir o estilo de vida saudável, você gosta disso, ótimo. Por exemplo, eles sempre falam dos japoneses que comem tanto arroz, eles não são o pessoal mais gordo do mundo. Não é simplesmente pelo arroz, é pelo que eles não fazem, que o resto do mundo também faz demais, né? No blog, uma vez eu escrevi uma postagem e basicamente a postagem tentava mostrar para as pessoas a diferença entre aquilo que causa problemas. Então, por exemplo, ninguém engorda porque come muito sushi, ninguém engorda porque comeu muita fruta na vida. Tá? A pessoa engorda porque comeu
muito pão, muita massa, muito macarrão, muito fast food, ok? Uma vez que a pessoa tenha engordado, que a pessoa esteja agora num estado de doença, tá? Aí a restrição de carboidrato para trazer de volta essa pessoa para a saúde tem que ser uma restrição muito mais severa. Bom, aí até o arroz sai fora, aí até as frutas mais doces saem fora, ok? A pessoa não engordou por causa da fruta, mas agora que ela quer perder peso, para reverter, né? Para reverter o processo, uma restrição de carboidrato mais severa às vezes pode ser necessário. Então, eu concordo plenamente. O japonês, ele não engorda a despeito de comer arroz, mas o japonês come muito pouco açúcar. O japonês come muito pouca massa, muito pouca farinha. O japonês, especialmente, come muito pouco alimento industrializado. É verdade. Essa história de estar o tempo todo com um snack aberto comendo na rua e tal, isso é um hábito muito norte-americano e que foi importado por nós. Tá? Mas isso não é a realidade do japonês, né? É verdade, perfeito. Isso já começa, eu acho, um pouco dentro do assunto principal que a gente já começou a falar, que é o que na verdade engorda. Por coincidência, as duas perguntas já levam a gente a entrar nesse assunto. O que engorda de fato e o que emagrece? Como a gente falou, a pessoa perguntou quanto tempo demora para a gordura sentar. Não o hábito, né? É o hábito a longo prazo. Então a gente pode começar assim. O que de uma forma geral, né? A gente fala muito de estudo científico, o blog do Dr. Souza é cheio de estudo científico, o Emagrecer de Vez tem bastante estudo científico também. Inclusive a gente disponibiliza os principais estudos científicos para o pessoal que gosta de ler completos, né? Dentro do portal da Tribo Forte também, que é um benefício que o pessoal, um membro tem. Isso é bem legal. Mas então, de uma forma geral, o que a gente pode dizer que engorda? Vamos tentar falar assim, o que o pessoal pensa assim, engorda, é fácil entender o que engorda, eu estou comendo demais. Só que vai um pouco além disso, né? Vai além disso. Vamos pensar o seguinte, por que a gente não incha porque bebe água demais? Tá certo? Tá? Chega um momento que a sede termina, tá? E a gente não faz isso contando quantos ml a gente está bebendo e quantos ml a gente está eliminando na forma de urina ou de suor, tá? Isso é uma coisa automática, né, pessoal? Tá? E para todos os animais de vida livre, tá? E para o ser humano até recentemente, isso também era uma coisa natural, o equilíbrio energético, tá? Quando a gente está atrás na necessidade calórica, a gente sente mais fome, quando a gente comeu o suficiente, essa fome vai embora, é assim que deveria funcionar. Algo, obviamente, está perturbando esse equilíbrio no que diz respeito à alimentação. Eu achei, só para antes de você continuar, essa questão da água ficou sensacional, essa analogia. Imagine que essa perturbação que está acontecendo, imagine que você começa a beber água e esse equilíbrio não seja, o corpo não absorva e elimine mais a mesma quantidade, ou seja, um pouco daquela água fica no organismo. Então, ao longo do tempo, você vai bebendo água, aquela quantidade que não sai fica nós viraríamos balões inchados, tá certo? Então, saindo agora da analogia da água, você pode continuar, que essa questão que você falou, o balanço energético tem alguma coisa ali, está travando, né, o funcionamento normal dele. Né? Então, ainda para pegar a analogia da água, se eu pudesse, por exemplo, bloquear o controle do líquido no corpo, bloquear o funcionamento dos rins, aí de fato a pessoa ia começar a reter, ia começar a ficar inchada, como a gente sabe que acontece. Tá? Então o que nós temos que identificar é assim, o que está bloqueando o controle natural do peso. Tá? Para nós não resta muita dúvida que são os alimentos altamente processados, tá? Aqueles que não são comida de verdade. Tá? E dentro desse grupo, os carboidratos altamente processados, na minha opinião, são os principais culpados. Que coincidentemente ou não são alimentos de verdade, são alimentos criados. Exatamente. Então a mensagem que fica dessa parte até agora que a gente falou é que o ganho de peso não vem da quantidade que você come, mas sim da qualidade que você come. Justo. É mais o que você come do que quanto que você come. Porque a quantidade não é que ela não seja importante. Da mesma forma, dentro da minha analogia da água, a quantidade que eu bebo e a quantidade que eu boto para fora no meu organismo, claro que são importantes. Ninguém negaria que se a pessoa beber 10 litros e eliminar só 2, que ela vai inchar, vai reter líquido. Mas ninguém fica contando quanta urina entra e quanta água sai. Por quê? Porque isso é automático, ok? Certo. Então, se a quantidade de comida tem a ver com ganho de